Fala galera, tudo bem? Igor aqui, Ofertas da China 2.0. No vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso primeiro review de celular. Trata-se do review desse aparelhinho aqui, que é o Realme Narzo 30 5G. Então a gente vai falar das impressões, pontos positivos e negativos, fazendo um review bem dinâmico, um bate-papo bem legal. Espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem, curtam. Desde já eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, deem os comentários, façam os comentários aí com feedback do vídeo, sempre é muito importante pra gente. E é isso. Vamos lá, vamos partir para o review daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Assim, claramente, gente, o Narzo 30 5G é um dispositivo feito e pensado em públicos específicos. Públicos que querem um 5G barato, tá? Um dispositivo barato, ou públicos que querem uma boa tela, com taxas de atualização mais altas que as padrões em 60 Hz, seja para jogos, seja para navegação. Nesse sentido, no sentido de navegação e usabilidade, o Narzo 5G, o Narzo 30 5G, é muito competente. O smartphone é equipado com um processador Dimensity, o Dimensity 700, que é um processador da MediaTek que, apesar de parecer um processador de entrada, tem um desempenho pareado, aí, chegando até a ser superior ao Snapdragon 720, que é um processador da linha intermediária do ano passado. Somado a isso, a Realme UI, que é bem competente, muito competente em gerenciar a memória RAM desse dispositivo, a gente tem um celular que, para tarefas cotidianas, para multitasking, se resolve de uma forma muito interessante, tá certo? A questão da taxa de atualização de tela, porém, não pode ser vista em jogos, tá? Testando Vainglory, testando Wild Rift, né, o League of Legends, o Asphalt 9, todos esses jogos testados, em nenhum momento conseguiram alcançar taxas de atualização superiores a 60 Hz, nem nas suas mínimas configurações. Todas essas características são bastante interessantes. O Narzo 30 5G trabalha muito bem em relação à navegabilidade e todo esse processo aí que envolve a usabilidade geral do aparelho. Só que a gente precisa destacar e precisa lembrar que o público desse aparelho ele é muito específico. E por ser muito específico, a Realme acaba por fazer algumas concessões, fazer alguns downgrades, por assim dizer, nos dispositivos que, do meu ponto de vista, são ruins. Tá? O principal deles, que eu vou relacionar, é o fato da câmera não ter a capacidade de gravar em 4K. Então o sensor e o processador têm um desempenho bacana, depois a gente comenta melhor sobre a câmera, porém ambos sensores, tanto traseiro quanto frontal, estão limitados a trabalhar com a taxa de atualização e a taxa de gravação de 1080p 30 frames por segundo. Isso é muito ruim, porque se a gente pega dispositivos na mesma faixa de preço, a gente tem a maioria deles gravando já em 4K, ao menos a 30 fps, tá? Isso, então, não dá para entender, porque o processador tem um desempenho legal, o sensor a gente vai ver que tem um desempenho legal, não faz muito sentido que o dispositivo grave somente a 1080p 30 fps, não chega nem a 60 fps, certo? Então é uma característica que a Realme provavelmente teve que abrir mão por conta do valor do aparelho. Em paralelo a isso, se a gente for observar ao nosso redor, além da questão da câmera, a gente tem a questão da tela. Tá? Apesar do display ter uma taxa de atualização boa e ser um display IPS de boa qualidade, ele continua sendo inferior a displays AMOLED. Se a gente olha a Xiaomi com Redmi Note 10 e Note 10 Pro, a gente percebe que existe, né, uma questão aí de embarcar displays AMOLED nesses dispositivos, coisa que a Realme não fez no Narzo, por algum motivo que a gente não sabe. E isso é um outro downgrade que, assim, se eu perguntar para vocês, nesse momento, o que vocês preferem? Uma tela IPS com taxa de atualização de 90 Hz ou uma tela, um display AMOLED com taxa de atualização de 60 Hz, porém melhor fidelidade de cores, certamente vocês irão optar pela segunda opção. Fato é que a Realme embarcou um display IPS, tá?
enquanto a maior parte dos concorrentes nessa faixa de preço do Narzo 30 5G possui display AMOLED. Fora isso, tem outras questões, né, que a Realme acaba trazendo, né, ou deixando de trazer nesse dispositivo, possivelmente por conta do 5G. A gente continua tendo uma bateria excelente de 5.000 mAh, porém o carregamento ali deixa de ser de 30 watts, 33 watts, que é basicamente o padrão aí dos Realme 8 e 8 Pro, para ter um carregamento de apenas 18 watts. Além disso, o som, que tem sido tônica, né, nesses dispositivos mid-range, o som, né, dos alto-falantes estéreo, no Narzo 30 5G ele é apenas mono. Essas questões elas ajudam a entender um pouco dos sacrifícios que a Realme teve que fazer para deixar esse aparelho funcional e barato com o 5G. A câmera traseira do dispositivo ela tem uma boa qualidade de captura e resolução de imagens sob condições favoráveis. Tá? Esse sensor de 48 megapixels com f 1.8, ele tem condições de capturar fotos desde que você tenha uma boa iluminação. À medida que essa iluminação começa a decair, você começa a apresentar alguns problemas de ruído, que é comum, que é natural em sensores dessa faixa de preço, tá certo? A Realme traz um modo que eles chamam de modo noite, que visa melhorar um pouco ou contornar um pouquinho essa questão da captura em situações, né, de baixa iluminação. Até ajuda, mas você começa a ter uma imagem um pouco mais borrada, sem tanta nitidez, tá certo? Já a câmera frontal, já o sensor frontal, ele é um sensor ok, que não surpreende nem um pouco na na captura de fotos ou na gravação de vídeos, e tem aquela mesma característica que a maioria dos sensores chineses, que a maioria das câmeras frontais chinesas tem, de pós-processar a imagem, deixando você com o rosto um pouco mais branco, tá? Mas é um sensor ok, padrão, e não me surpreendeu em nenhum momento. Depois disso tudo, você deve estar se perguntando, vale a pena comprar o Realme Narzo 30 5G? A resposta é, caso você queira usar o 5G, sim. Caso contrário, se você tiver disposição para investir um pouco mais, a gente tem opções muito mais equilibradas na mesma faixa de preço ou com 20, 30, 40 dólares a mais, tá? Como os próprios Realme 8 e 8 Pro e os celulares da Xiaomi, como o Redmi Note 10, Note 10 Pro, Poco X3 e X3 Pro. Esse conjunto, né, de dispositivos, ele apresentam configurações um pouco mais equilibradas se comparadas à do Realme Narzo 30 5G. De qualquer forma, o dispositivo ele apresentou superou as expectativas do ponto de vista de processamento e navegabilidade. A gente sempre olha para a MediaTek com um pouquinho de preconceito, e o Dimensity 700 se mostrou um processador bastante interessante. A Realme UI é uma UI bastante interessante para gerenciar memória, isso é um ponto bastante positivo desse dispositivo, e fez com que a experiência de uso não parecesse ser de um dispositivo barato, tá? Ele tem um peso bastante interessante, ele tem um acabamento bastante bonito e peca nessa questão dos recursos que foram removidos, infelizmente, por conta de abrigar o 5G. Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É um bate-papo, é um review muito franco, muito verdadeiro. E é isso. Deixem um feedback. Comentem aí se gostaram, se não gostaram. Não deixem de seguir o canal. Busquem as nossas redes sociais. Eu acho que a gente tem bastante conteúdo bacana espalhado aí pela internet. E quanto mais vocês curtirem, quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão ter a oportunidade de acessar esse conteúdo, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima.